Você já sentiu que está trabalhando em algo que ninguém mais entende ou acredita? A história de Noé começa em um dos períodos mais sombrios da jornada humana. A Bíblia descreve que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. O mundo estava mergulhado em violência, corrupção e um distanciamento total do Criador. No meio desse caos ético e espiritual, apenas um homem foi achado justo e íntegro: Noé. Deus revelou a Noé um plano de julgamento, mas também um plano de salvação. Ele disse que traria um dilúvio de água sobre a terra para destruir toda a carne, mas que Noé deveria construir uma arca de madeira de gofer. Não era um pequeno barco de pesca, era uma estrutura colossal, com cerca de 135 metros de comprimento, dividida em andares e compartimentos. E aqui está o detalhe que torna essa história um teste de fé épico. Nunca havia chovido na terra até aquele momento. A terra era regada por um vapor que subia do solo. Noé foi chamado para se preparar para um fenômeno que ele nunca tinha visto e que a ciência da época não conhecia. Imagine Noé começando a construção no meio de uma terra seca. Cada martelada era uma declaração de fé e, ao mesmo tempo, um convite ao escárnio dos seus vizinhos. Durante décadas, alguns estudiosos sugerem até 120 anos, Noé construiu aquela arca sob o sol escaldante. Ele era o pregador da justiça em um canteiro de obras, enquanto as pessoas ao redor se casavam, davam-se em casamento, compravam, vendiam e zombavam daquele velho louco, construindo um navio gigante no deserto. Noé permanecia focado na instrução divina. A primeira grande lição de Noé é sobre a perseverança no isolamento. Muitas vezes, o projeto que Deus te deu vai parecer loucura para quem está confortável na corrupção do sistema. O barulho das risadas dos outros não pode ser mais alto que a voz da instrução que você recebeu no secreto. Noé não estava apenas construindo um barco, ele estava construindo um refúgio para a vida. Ele teve que lidar com o cansaço físico, a pressão social e o silêncio de Deus durante anos de trabalho manual pesado. A arca é o símbolo de que a preparação para a crise deve começar muito antes da crise dar os seus primeiros sinais. Se você esperar a chuva cair para começar a construir o seu barco, já será tarde demais. Noé nos ensina que a obediência detalhada, mesmo quando não faz sentido lógico, é o que separa os sobreviventes dos que serão levados pela correnteza. Ele preparou o sustento, separou os animais e seguiu as medidas exatas, centímetro por centímetro, porque ele sabia que, quando o céu mudasse de cor, a sua única segurança seria a estrutura que ele levantou com as mãos e com a fé. O dia finalmente chegou. Noé, sua família e os animais entraram na arca conforme a ordem de Deus, e então o texto bíblico traz um detalhe arrepiante. E o Senhor fechou a porta por fora. A oportunidade de salvação tinha um limite de tempo. Quando a porta se fechou, a janela da graça se encerrou para aquela geração. As fontes do grande abismo se romperam e as comportas do céu se abriram. A chuva que todos diziam ser impossível tornou-se uma realidade esmagadora. Por 40 dias e 40 noites, a água subiu até cobrir as montanhas mais altas. Aqueles que riram de Noé agora batiam desesperados na madeira que antes desprezavam, mas a porta estava selada. A arca, que parecia uma loucura no deserto, tornou-se o único lugar seguro em todo o planeta. Noé e sua família passaram meses flutuando sobre o caos. Lá dentro havia o barulho dos animais, o cheiro do confinamento e a incerteza do amanhã. Mas havia algo que o mundo lá fora não tinha: paz e propósito. Após 150 dias, as águas começaram a baixar e a arca repousou sobre as montanhas de Ararat. Noé enviou um corvo e depois uma pomba para verificar se a terra estava seca. Na terceira vez que a pomba foi solta, ela não voltou. Era o sinal do recomeço. Quando Noé finalmente saiu da arca, a primeira coisa que ele fez não foi construir uma casa ou plantar uma vinha. Ele construiu um altar e ofereceu um sacrifício de gratidão. Ele reconheceu que a sua sobrevivência não foi sorte, mas a misericórdia de um Deus fiel. Deus respondeu a Noé com a aliança do arco-íris. Ele prometeu que nunca mais destruiria a terra com águas de dilúvio. O arco no céu
é o selo de que, depois da tempestade mais devastadora da sua vida, haverá uma promessa de restauração. A história de Noé termina com o mundo sendo repovoado, um novo começo para a humanidade, através de um homem que decidiu acreditar no invisível. A lição final para você hoje é: não pare de martelar. Não importa se o céu está azul e todos dizem que o seu projeto é perda de tempo. A sua arca é a sua vida com Deus, o seu caráter e a sua preparação. Quando as águas da crise subirem, e elas sempre sobem em algum momento, a única coisa que vai te manter flutuando é o que você construiu enquanto todos os outros estavam apenas se divertindo. A tempestade não vem para te destruir se você estiver dentro da vontade de Deus. Ela vem para limpar o que é velho e te levar para um novo nível, para uma nova terra. O arco-íris só aparece depois da chuva, e a vitória só é celebrada por quem não abandonou o canteiro de obras no meio do caminho. Confie na instrução, suporte o deboche e saiba que o mesmo Deus que fecha a porta para te proteger é o Deus que a abre para te entregar um mundo novo. Deixe nos comentários qual é a arca ou o projeto, o sonho ou o hábito que você está construindo hoje. Mesmo que ninguém mais acredite,